milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Boa noite, amados, paz e graça. Estamos na nossa última quinta-feira do ano de 2021. Espero que você possa dizer até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estou alegre. Eu posso dizer isso com convicção, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem feito coisas maravilhosas na nossa caminhada, tem nos proporcionado momentos preciosos como esse. Momento onde você me permite entrar na tua casa para compartilhar do amor de Deus com a tua família, com teus amigos. Que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando você. Que o Espírito Santo de Deus possa capacitar cada um nesse tempo tão precioso. Um tempo maravilhoso, um tempo de gratidão, um tempo onde toda a humanidade está parando porque está acabando o ano. Nós queremos começar um novo ano com todo o ímpeto, com toda a alegria. Eu quero orar com você neste momento, para que a gente possa continuar falando sobre essa série que nós já viemos falando, das casas que Jesus entrou. E hoje nós vamos falar justamente de uma casa que Jesus não foi convidado para entrar, mas foi levado à força. Que você possa realmente entender a palavra de Deus. Vamos orar? Pai de amor, Pai que é rico em misericórdia, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade. Em todo o tempo nós agradecemos porque Tu tem cuidado de todos nós, tem nos abençoado, tem derramado chuvas de bênção na nossa vida. Hoje podemos literalmente dizer que Tu derramou chuva, Pai. Estamos aqui em Xanxerê, na casa dos nossos familiares, e aqui, Senhor, no oeste estava faltando chuva e hoje Tu mandou chuva, uma chuva especial, uma chuva que pode realmente trazer novamente alegria para todos nós. Pai, eu quero pedir que Tu possa falar com cada um que está ouvindo esta live nesse momento, ou vai assistir depois através do Facebook ou do YouTube, que Tu possa falar poderosamente no coração de cada ouvinte. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, nós viemos já durante esse ano num processo de toda quinta-feira estar falando sobre casas que Jesus entrou. Durante todo o período que Jesus esteve na terra, ele jamais desprezou alguém. Quando ele era convidado, ele entrava nas casas. Jesus, ele se relacionou com pecadores, Jesus curou doentes, Jesus foi desprezado, Jesus amou aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, ele fez milagres confrontando as pessoas que achavam que o sábado era santo, e ele quis mostrar que santo era ele, não era o que nós achamos que fosse. E acima de tudo, ele nos ensinou principalmente a amar o próximo. Nós viemos nessa série, falando sobre o primeiro milagre que Jesus realizou numa casa que ele entrou.
Foi num casamento lá no Canaã da Galileia. Ele estava naquela cerimônia da qual ele fez um milagre. As pessoas que estavam ali participando daquela cerimônia viram o agir de Deus. O que ele fez? Ele trouxe novamente alegria. Quando nós estudamos sobre a casa número 2, que foi a casa de Pedro, quando Jesus chegou lá e ele curou a sogra de Pedro. Ele levou naquela casa a cura. Aquela mulher estava doente, febril, e Jesus entrou e fez toda a diferença. Também ele teve na casa de Cafarnaum, ele levou restauração. A casa de Cafarnaum foi o local onde ele estava hospedado, e chegaram aqueles homens carregando um outro numa maca, porque aquele homem não conseguia caminhar. E Jesus falou para aquele homem: toma a tua cama e anda. A palavra de autoridade trouxe restauração pela submissão daquele homem. Também eu falei sobre a casa de Levi. Na casa de Levi, Jesus levou arrependimento. Ele trouxe algo precioso, algo especial. Também falamos sobre a casa de Simão, né? Quando Jesus levou perdão. Ele levou perdão naquela casa. A casa estava aberta para as pessoas, mas tinha o proprietário um coração duro, um coração fechado. E Jesus levou arrependimento, levou perdão na vida daquela pessoa, né? Também falamos na casa de Jairo. Na casa de Jairo foi muito legal, né? Jesus levou vida. A filha de Jairo já estava morta e Jairo pede para Jesus: olha, mestre, eu gostaria que tu fosse até minha casa. Aí vem os amigos de Jairo e falam para ele: olha, Jairo, é tarde demais. A tua filha já está morta. E Jesus fala para Jairo, né? Não temas, somente crê. Eu não sei o que você está passando na tua vida, chegando o final do ano. Será que você está temendo um novo ano? Será que você está triste por não conseguir completar os teus sonhos, os teus projetos nesse período de 2021? Jesus está falando para você essa noite: não temas, somente crê. Se você crê, você vai ver o invisível de Deus acontecer. Ele chegou e falou para aquela menina: levanta-te. E ela levantou. Também falamos sobre a casa de Zaqueu. A casa de Zaqueu, Jesus levou salvação. Aquele homem era um homem de baixa estatura, estava em cima de uma árvore, querendo ver Jesus passar. E Jesus não passa desapercebido. Jesus, quando está passando ali, ele para em frente àquela árvore e diz: Zaqueu, desce daí. Hoje eu trouxe salvação para a tua casa. Eu quero estar na tua casa. Jesus está falando para você, justamente você que está me ouvindo. Jesus quer levar salvação para a tua casa. Você tem que crer e permitir que ele entre e faça toda a diferença na tua vida. Nós também falamos na casa daquelas duas irmãs, Marta e Maria. Marta chega e fala para Jesus: mestre, eu estou aqui tão atarefada, preocupada com tantas coisas, e olha, minha irmã está aí sentada aos teus pés ouvindo você falar. Aí Jesus fala para ela, né? Para Marta, dizendo: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ele não desprezou Marta pelos seus afazeres, mas ele disse para ela que Maria tinha escolhido a melhor parte, porque ela escolheu estar aos pés do Mestre. Qual é a escolha que você tem feito? Quais foram as escolhas que tu fez durante 2021? Será que tu escolheu a melhor parte? Está aos pés do Senhor? Ou ficou preocupado com tantos afazeres? Eu também falei na semana passada a casa no cenáculo. Jesus entrou naquela casa e trouxe transformação. Jesus pediu para os seus discípulos: vão até a cidade e vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. Acompanhe aquele homem e, chegando lá, na casa dele, preparem uma festa que eu vou celebrar juntamente com vocês. Jesus, sábio em todo o tempo, Jesus levou comunhão para aquela casa. E hoje, amados, eu quero compartilhar com você
justamente nesse processo desta caminhada, nesse processo de vida, né? Vamos falar sobre a casa de Caifás. O texto base está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57, que ele diz dessa forma. Mateus 26, versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou com os guardas para ver o que acontecia. Os chefes do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. O nosso mestre foi levado até aquela casa para ser julgado. O nosso Salvador, o nosso Redentor, foi levado naquela casa para ser julgado naquele momento, por algo que ele não havia cometido. Eles estavam reunidos ali para tentar procurar alguma coisa para condenar Jesus. Foi a única vez que Jesus foi levado a uma casa involuntariamente. Ele não queria estar ali, mas ele foi levado. Na casa de Caifás, o sumo sacerdote queriam julgar, porque eles procuravam algo para condenar Jesus. Eles queriam matar, mas não encontravam nada. Muitas vezes em nossa própria casa levamos a voz ou levantamos a voz para julgar os nossos familiares, pessoas que estão ao nosso redor, sem perceber que Jesus também está ali conosco. Levantamos falso testemunho, fazemos ou praticamos situações que levam a gente ao constrangimento. Estamos diante desse texto e ele revela um grande problema hoje no cristianismo. As pessoas esquecem quem é Jesus. As pessoas parecem que esquecem tudo isso. A pergunta do sumo sacerdote ao próprio Jesus é essa. Ele fala e pergunta: quem é você? Ele também era aquela pessoa que se achava melhor do que os outros. O sumo sacerdote não entendia tudo isso. Ele achou que aquele cara que estava ali, chamado Jesus, ia ser um líder que queria destituí-los do poder. Mas Jesus estava trazendo algo novo. Jesus não estava trazendo uma reivindicação. Jesus estava trazendo um novo propósito. A mensagem cristã é para fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro amor de Cristo. Quando você para entender isso, né? Será que você já parou para fazer uma reflexão? Como tem sido o teu julgamento com o próximo? O sacerdote que estava ali, aquelas outras pessoas daquele conselho, queriam julgar, mas procuravam falsos testemunhos para julgar e condenar o mestre. Quando a gente entende que a plena humanidade de Jesus, né, quando ele se apresenta nesse contexto, ele se apresenta como servo sofredor. Aquele homem que veio pagar um preço alto para nos trazer vida. Aquele homem que veio pagar um preço muito alto, foi colocado injustamente naquela casa, porque eles queriam destruir. É justamente o que o texto apresenta. Independentemente do fundo histórico, a questão era o quê? Nós queremos procurar algo para matar esse homem. Esse homem que se diz o Salvador da humanidade. Quando eles perguntam quem é você? Né? É você o rei de Nazaré? Jesus Nazareno, o rei dos judeus? E ele diz: tu dizes. Tu está dizendo, tu está afirmando quem sou eu. Jesus sempre foi sábio. A presença de Deus na nossa vida, ela traz transformações. Mas quando vivemos uma ausência, né,
ela faz com que a gente sofra. A presença de Deus, ela revigora a nossa força. A presença de Deus, ela é algo prazeroso. Nós começamos a viver de uma forma totalmente diferente. Todos aqueles improvisos, aqueles empecilhos, eles deixam de ter. Mas aquelas pessoas, eles tinham um caráter totalmente desprovido da verdade. Quando a gente vê um conflito da fé de Pedro, quando Pedro é questionado, né, ele fala, olha, eu não conheço esse homem, você é um deles. Ele foi questionado que era um deles, o teu falar diz que você é um deles. A falta da presença de Deus na nossa vida, ela gera uma desconfiança, ela gera dificuldades, ela traz muitas vezes impossibilidades na nossa caminhada. A fé como dádiva do Espírito Santo de Deus, ela gera em nós algo precioso. Mas muitas vezes nós somos aquelas pessoas religiosas, né? Nós achamos que a minha religião é melhor. Eu estou atrás de uma religiosidade que não confere com a palavra de Cristo, que não confere com a esperança que Cristo nos trouxe. E era justamente esse o confronto daquele povo contra Jesus. Eles achavam que Jesus viria ali, né, criaria uma situação para ter um confronto e quisesse tomar o poder às forças. Mas não foi dessa forma que Deus tinha planejado. Não era para tomar nada à força, mas sim através da submissão de Cristo, sendo oferecido como um sacrifício vivo. Essa casa que ele entrou, ela confrontou a esperança que nós temos. Nós entendemos que a promessa de Deus em doar o seu Filho como sacrifício vicário, como alguém, como Salvador, o Redentor da nossa vida, ele faz com que a gente possa renovar a esperança. Quando a gente vê Pedro juntamente com aquelas pessoas, né? Pedro chora. O choro de Pedro mostra isso. Ele sabia que o Filho do Homem iria padecer, porque ele estava junto e ele não entendia tudo o que estava acontecendo. O versículo 64 fala assim: tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte? Responderam eles. Mesmo não achando nada para condenar Jesus, eles diziam: ele é réu de morte. As pessoas tinham medo, as pessoas não entendiam o propósito, as pessoas não entendiam quem era Jesus, as pessoas não entendiam que ele era o Salvador da humanidade, aquele menino que nasceu, aquele menino que viveu, aquele menino que transformou a humanidade, estava sendo julgado naquele momento. Ele estava na casa de Caifás, levado às forças, mas Caifás não vê nada que podia condenar. Não tinha nada que o condenasse, nada que tirasse a legitimidade de um verdadeiro judeu. Ele era um homem como os outros. Ele estava ali porque ele tinha uma missão. Mas muitas vezes nós perdemos a esperança. Nós queremos julgar com o nosso sentimento, com os nossos olhos. Nós não paramos para pensar: se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como você está chegando ao teu final de ano? Com o coração quebrantado ou cheio de situações, cheio de dificuldades, cheio de desânimo? A palavra de Deus fala lá em Filipenses capítulo 2,
versículos 5 em diante, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. É isso que Deus quer que a gente entenda. Ele foi condenado sem dever nada. Talvez essa pessoa que você hoje tem julgado, talvez essa pessoa que você condena, você já parou para se colocar no lugar dela? Você já parou para pensar se realmente você está agindo de uma forma coerente ou como você está agindo? Essa casa em que Jesus foi levado, ele foi levado para ser humilhado, para ser julgado, para procurarem falhas nele, mas não encontraram. Assim mesmo, não encontrando nada de errado, eles o condenaram à morte. Cuidado como você está julgando a vida do teu próximo. Talvez você está condenando pessoas à morte, não a morte física, mas a morte espiritual, a morte de relacionamentos, a morte de sentimentos, pela forma que você está agindo. Espero que você não esteja agindo desse jeito. Peça para Deus. Fale com Ele nesse momento, clame. Peça, Senhor, eu quero realmente estar vivendo o sobrenatural de Cristo. Eu não quero estar agindo como aqueles sacerdotes. Eu não quero estar agindo como aquele conselho agiu. Eu quero estar agindo com soberania quando eu olho para o meu próximo. Clame, peça perdão. Peça para que Deus possa trabalhar no teu coração. Eu quero orar com você, mais uma vez, pedindo para que você possa chegar esse final de ano realmente com um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer. E nessa mesma oração eu quero estar orando pela Vilma, pelo Dirceu, que estão lá em Papanduva, eles estão passando por um momento difícil de saúde. Deus sabe, Deus tem cuidado deles em todo o tempo. Vamos orar e pedir para que Deus intervenha mais uma vez na vida de cada um de nós. Pai de amor, Pai que é rico em misericórdia, entendemos a tua soberania, o teu cuidado na vida de todos nós. Entendemos, Senhor, o teu propósito na humanidade. Eu sei, Senhor, que tu és o Deus Todo-Poderoso. Nada passa despercebido do teu olhar. Nada passa oculto do teu ouvido. E nada fica encoberto da tua visão. Nesse final de ano, nessa última quinta-feira do ano, no penúltimo dia do ano, eu quero abençoar a vida, Senhor, de cada um que está ouvindo esta live. Eu quero abençoar a vida, Senhor, de cada um que vai ouvir esta live ainda. Eu peço, Senhor, restauração na saúde física do Dirceu, da Vilma. Tu conhece, tu sabe. Eu peço, Senhor, quando eu oro pelo Dirceu e pela Vilma, eu oro por todas as pessoas que estão acamadas, todas as pessoas que estão internadas num leito de hospital, que tu possa trazer novamente a alegria, o renovo na vida de cada uma dessas pessoas. Eu peço, Senhor, que teu Santo Espírito entre na casa de cada um e realize, Senhor, o verdadeiro milagre. Tudo que precisamos, Pai, é aprender a andar sobre a tua submissão, sobre a tua autoridade. Assim podemos dizer, a tua graça me basta. Quando reconhecemos Cristo como soberano. Eu peço, Senhor, que ao entrar nesse ano novo, possamos clarear a nossa visão. Possamos entender que
Cristo está no controle de todas as coisas. E esse ano que se aproxima tão rapidamente é porque até que nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu oro grato pela vida de todos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Que a presença de Cristo continue sendo viva na tua vida em todo o tempo. Peça para que Deus trabalhe no teu coração e tenha noção de como você está julgando as pessoas, como você tem vivido. Que Deus entre na tua casa e te abençoe em todo o tempo.